Mas é que nada tem sentido. A gente tá preso no meio de uma bola azul, no meio do nada. Daqui a 150 anos, ninguém que eu conheço vai existir. Quando eu penso nisso, me dá um vazio. E eu não sei se vale a pena fazer qualquer coisa. Tem razão. Encerramos por aqui hoje. Como assim? No meio do raciocínio? Ué, mas você não disse que nada tem sentido? Se nada tem sentido, então essa sessão aqui também não tem. Continuar aqui seria uma perda de nada? É, mas eu tava falando de sentido cósmico, não de função imediata. Essa sessão tem uma função imediata. Eu te pago, você me ouve e eu me regulo. Só que o todo não me parece ter essa função, esse propósito. Ah, entendi. Função. Essa poltrona que você tá sentado aí tem alguma função? Tem. E essa sua roupa aí que você tá usando? O chão, essa estante, o teto tem uma função, certo? Certo. Então como é que a sala toda não tem? Se as partes têm uma função, por que que o todo não teria? Essa é a falácia da composição. O fato das partes terem um propósito não implica que o todo também tenha. Mas o propósito da poltrona é imposto pelo ser humano. Só que quem impôs o propósito do universo? Essa é a minha questão. Justo? Mas se o universo não tem um propósito, você então seria um aglomerado de átomos, certo? E esses átomos regidos por leis cegas, correto? Exato. Bom, então, pare de falar. O quê? Ué, se o mundo é só matéria e átomos, por que que eu deveria dar ouvidos a um aglomerado de átomos e sua dor em detrimento de outro? Pra que tanta necessidade da gente estar aqui conversando sobre a sua dor se ela é só um padrão eletroquímico, como qualquer outro? O meu padrão eletroquímico de dor tá buscando se regular através de você. É uma necessidade biológica, certo? Biologia. Mas essa biologia regida por leis cegas, sem função e sem propósito, não é? Sim, claro. Me diz uma coisa, você acredita na evolução, certo? Sim. E a evolução seleciona traços adaptáveis, traços que ajudam na sobrevivência, não é? Ela é brutalmente eficiente, digamos assim. Nunca desperdiça energia e ela te adapta, certo? Certo. Então será que a gente poderia dizer que ela tem uma intenção? Só que pela teoria da evolução, ela mesma deveria ser cega. Outra coisa interessante, por que será que essa evolução nos deixou com a maior das ilusões? Essa sensação de agência e a sensação de que algo importa mais do que outra coisa. Para que desenvolver um cérebro que gasta tanta energia buscando um sentido e um propósito onde não existe nada? Te explico melhor. A cobra e o morcego seguiam por sistemas diferentes do nosso, que é o raciocínio e a razão. Então por que que o animal que dominou o planeta todo é o mais iludido? É o que tem o sistema de navegação mais errado, mais ilusório. Talvez essa ilusão não seja um propósito, talvez ela seja um efeito colateral de algo que era necessário, que é a consciência. Então, esse medo do vazio talvez seja como se fosse um bug do sistema. A evolução deu consciência pra gente planejar, só que também deu consciência da morte. E essa busca por propósito talvez seja o próprio sistema operacional dando um curto-circuito, tentando lidar com o pânico que a própria existência causa, como se fosse um bug biológico. Mas no final das contas, eu só vejo você usando linguagem para provar que o sentido não existe. Continua. É como se você estivesse gritando que o som não existe. É como se você tentasse dizer não existe linguagem usando a linguagem. O niilismo é uma preguiça de lidar com o trabalho monstruoso que é dar sentido ao teu próprio sofrimento. Preguiça? Nossa, isso é o que mais me dá trabalho. Eu passo noites em claro pensando nisso. Eu só tô tentando te mostrar que é muito fácil falar que as coisas não têm sentido, mas que talvez seja até impossível você viver de acordo com isso. Você sai daqui, a primeira pessoa que te corta no trânsito, você vai ficar com raiva. Só que não vai poder pensar que essa raiva tem sentido. Essa raiva não tem sentido nenhum. E por que que você sente e se comporta
de acordo com ela, como se tivesse sentido. Não, pelo menos não no sentido de inteligência humana. Mas vamos para outra linha de raciocínio. Quando você olha para uma semente, por exemplo, ela não tem inteligência, certo? Mas apesar disso, ela age consistentemente em direção a um fim, tornar-se uma árvore. Ela nunca se torna um peixe ou um tijolo. Ela segue um determinado propósito em direção a um fim. Você chama isso de fim, eu chamo isso de leis da física, ou biologia. É só causa e efeito. Sim. Mas o que seria uma lei se não a prova de alguma ordem? É interessante como a gente consegue ter essa conversa sobre o sentido, porque a gente não está lidando com a nossa sobrevivência. E a gente só pode fazer isso porque todo mundo à nossa volta está agindo como se as coisas tivessem sentido, como se as coisas importassem, inclusive o seu corpo. Mas esse monte de argumento não muda o fato de que a gente ainda está no meio do nada, preso nessa bola azul. Será? Bom, você está suspenso nessa cadeira, com propósito, usando essas roupas que tem propósito, nessa conversa que tem um propósito também. Então se a bola azul no meio do nada não tem sentido, você, pelo visto, tá cheio deles. Entendi. Várias linhas filosóficas para me mostrar que eu não consigo viver de acordo com aquilo que eu tô dizendo. Mas eu ainda tenho um sentimento de perda. Ainda dói. Você tem que escutar a sua dor. Se o universo é de fato vazio, então, o que você perdeu? Se o sentido não existe, se o propósito não existe, por que vai doer? Faz sentido. Faz o quê? Essa sua teimosia para provar que nada tem propósito é a coisa mais cheia de propósito que eu vi hoje o dia todo. Você não acredita que nada importa. Você só tá apavorado porque tá começando a sentir que algo talvez importe, só que você não sabe o quê. Ficamos por aqui.